Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui no canal da Prática Política, terça-feira, dia 12 de novembro de 2024. Eu peço a você que acompanha ao vivo que participe pelo chat, pelo bate-papo, é importante mais o seu engajamento, a sua opinião, a sua mensagem. Inclusive tem uma enquete aí no chat, né, que é uma enquete que também está no título do programa, né, se você concorda que a segurança pública é o maior desafio do governo Lula nesse terceiro mandato. E para conversar com a gente sobre esse assunto que é sempre espinhoso falar de segurança pública pela esquerda, eu tenho aqui a honra, o prazer de conversar com um amigo, Almir Felite, advogado, mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, autor do livro A História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente, pela editora, exatamente, da editoria, mas a editora Autonomia Literária. Você encontra ele lá no Instagram, no Almir Felite, com 2 T's, para quem está nos escutando na versão podcast, também encontrar o Almir lá no Instagram. Como vai, Almir? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Eu agradeço muito mais uma vez o convite. Agradeço quem aí está nos assistindo também. Sempre bom a gente poder vir aqui para ter esse papo sobre esse assunto tão importante e que agora deve entrar de vez aí na pauta do país, né? Precisa entrar, e aí eu quero te perguntar, primeiro pedir uma avaliação geral. Antes de a gente abordar pontos da PEC da Segurança Pública que foi apresentada pelo governo Lula, né, que deve tramitar no Congresso Nacional, né, é o que se espera, eu quero pedir a você uma avaliação geral sobre a estratégia de reunir governadores, de tentar o diálogo, de buscar o debate. Eu peço essa avaliação a você porque você é especialista em segurança pública e tem apontado já há bastante tempo um cenário em que as polícias avançam sem discutir, sem debate, de forma até autoritária. E quando a gente olha para o Congresso, é a mesma coisa. Eles também não discutem, não debatem. Tivemos no ano passado, você até chegou a comentar isso em lives e também em artigos, a discussão da lei, né, já sancionada agora a lei orgânica das polícias, em que o Congresso também não se abriu ao debate e à discussão. O governo Lula está apostando nisso, está apostando no debate, na discussão, enfim, construir um texto que tenha o consenso das partes. Sua avaliação geral sobre essa estratégia é correta, não é correta? Cabe nesse cenário que você tem pintado já há bastante tempo? Olha, Cláudio, eu acho que a estratégia de falar com os governadores ela é completamente necessária, né? A PEC ela vai mexer um pouco com o que é o Pacto Federativo Brasileiro na questão da segurança pública, né? Fala de novas competências da União, fala de novas competências de instituições federais, né? Dividindo ali uma competência com algumas instituições estaduais, né? Então nem teria como ser feito esse debate sem travar um debate também com cada governador de estado do país. Isso não sei se significa que o diálogo esteja sendo assim tão amplamente feito, né? Acho que a sociedade civil precisa ser um pouco mais chamada também para esse debate, para além das lideranças de governo que tem aí. Já é um bom passo que tenha se feito essa ponte com o poder civil, né? Ao contrário do que se viu nas leis orgânicas das polícias, que praticamente foi um diálogo entre as cúpulas policiais, né, que construiu a lei orgânica da Polícia Civil e a lei orgânica da Polícia Militar. Né? Agora eu já vejo um avanço de pelo menos a classe política que está discutindo esse assunto e não só a classe policial. Agora falta aquele ator, né, aquele personagem que sempre falta no Brasil, né, a sociedade civil, o povo. É preciso que esse debate seja colocado para as pessoas, né? A PEC já está vindo pronta, né? Isso é algo que a gente tem que colocar, ela já está vindo pronta, né? Então a questão seria debater ela já no Congresso, né? Já com o texto pronto para ser alterado no Congresso. Mas acredito que possa sim ser feito esse debate, porque a imprensa está bastante interessada, né, no assunto. Acho que segurança pública certamente está aí no top 3 de preocupação de todo o povo brasileiro, não importa a cidade, aí, da menor cidade do país até a maior cidade do país. Hoje esse é um tema que está pegando muito forte mesmo, né? Então, espero muito que a sociedade civil possa ter no Congresso um pouco, aliás, até com o governo federal também, né? O governo federal ainda pode
enviar novas propostas e tudo mais, mas espero que a sociedade civil possa ter um papel maior do que está tendo nesse exato momento. A sociedade civil participaria desse processo de qual forma, o Almir, além dessa dos representantes no Congresso? Olha, existem uma série de entidades aí que trabalham com segurança pública, existem classes profissionais para além dos policiais que trabalham com a questão da segurança pública, né, assistentes sociais, advogados, né, além de gente da segurança ser um direito, é um direito social previsto, né, na nossa Constituição, então ele é um assunto para todos, né. Então, eu espero aí que a gente possa ver, por exemplo, uma organização como o Movimento Mães de Maio, podendo ir lá no Congresso debater essa PEC, né? A gente possa ter a pastoral carcerária, a gente possa ter o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, IBCCRIM, né? Tem tanta, o Instituto Sou da Paz, a gente conhece aí tantos e tantas instituições que trabalham sobre o tema, e eu acho que está faltando um pouco que elas sejam chamadas, né, para participar desse debate. Talvez seria interessante, porque com certeza teriam muito a agregar, né, nessa questão. É, eu vou insistir no ponto do contraste, Almir, o contraste que existe hoje de estratégia política. Tanto é que na reunião com os governadores, alguns governadores fizeram questão de externar, né, na própria reunião, no caso do Ronaldo Caiado, externou ali na frente do presidente Lula que aquilo que estava constituído ali seria algo como mise-en-scène, né, algo que não teria muito efeito prático, reunir governadores para tratar de segurança pública. E tem uma crítica que, desde a reunião, vem crescendo, que é de que quem é o governo federal para falar de segurança pública? E aí eu te passo a palavra. Esse contraste não promete ser um obstáculo para avançar mesmo a PEC da segurança pública proposta pelo governo no Congresso? Cláudio, infelizmente o Brasil está vivendo um clima eleitoral eterno há uns 15 anos, né, eu acho. Tudo é feito pensando na próxima eleição presidencial, né, e não é à toa que o Caiado seja uma das pessoas que está aí se destacando com falas contra a PEC, né, o Caiado, a gente sabe como tem uma briga interna ali na direita para ver com a possível inelegibilidade do Bolsonaro, quem vai ser o herdeiro dele, né, nessa disputa eleitoral. Então, a gente vê até às vezes uma troca de farpas entre o Caiado e o Tarcísio, né, e justamente eles usam muito a questão da segurança pública para aparecer na imprensa, assim. Então, acho natural que, infelizmente, o debate seja obstruído um pouco por conta desses interesses que são já mirando a eleição de 2026, né? E, e isso numa época em que a segurança pública ela virou, vamos dizer assim, um totem, né, para essa extrema-direita. É uma base de apoio política muito forte para essa extrema-direita. Né? Hoje, os dois grandes nomes aí que estão sendo postos como possíveis sucessores do Bolsonaro, o Caiado e o Tarcísio, são dois governadores cuja base do governo deles é uma base de violência policial, de autonomia da polícia militar, né? Então, a gente pode esperar, sim, um grande embate nesse sentido, com essa direita talvez tentando obstruir, sim, muitas das pautas que a gente levar. Agora, isso não pode fazer a gente, de alguma forma, desistir, arrefecer, tentar levar o debate para o centro de alguma maneira, de maneira alguma. Se a gente bateu no peito e disse vamos resolver enquanto esquerda agora essa questão que é a segurança pública no Brasil, que é uma questão central para o nosso país, então a gente tem que levar as nossas pautas até o fim, né? Sim. Eu vou passar para o nosso público agora duas telas que eu criei com pontos dessa PEC para você comentar, Almir, que eu acho que é importante só para contextualizar para o público o que essa PEC está propondo, né? A PEC que agora está no Congresso Nacional e que, com certeza, se avançar no Congresso, vai receber aí, imagino, né, alterações dos parlamentares. Vamos lá, vamos começar por esses dois pontos, que são pontos assim, aparentemente burocráticos, mas que têm sua relevância, né? O primeiro ponto é esse que dá o status de constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, ao SUSP, que o Almir vai comentar, porque a gente conhece o SUS, né? O SUSP
A gente ouviu falar no governo Temer e desde então pouco a gente ouve falar, né, sobre esse Sistema Único de Segurança Pública. E o segundo ponto é esse de constitucionalizar o Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária. Na segunda tela aqui, são dois pontos assim que aí o Almir está aqui para explicar porque o governo Lula está propondo isso, né? O primeiro é em relação à ampliação das competências da Polícia Federal, né, que passará a atuar em crimes ambientais e práticas cometidas por organizações criminosas e milícias privadas com repercussão interestadual ou internacional. E o segundo ponto, que é quem diga que é a polícia do Lula, né? Estão falando que seria a polícia do Lula, que é essa ideia de a Polícia Rodoviária Federal passar, né, a ser uma polícia ostensiva. Almir, são pontos aí que estão na PEC apresentada pelo governo Lula, como você falou, uma PEC que foi, pelo que pelo menos foi divulgado, foi rascunhada, foi ali formatada pelo próprio governo, pelo Ministério da Justiça do ministro Lewandowski, né? Sem muita participação dos governadores e também do Congresso. Te passo a palavra para comentar esses pontos, os dois primeiros aparentemente burocráticos e o segundo e os dois outros pontos que aí sim dizem respeito a mudanças, me parece, mais interessantes no que diz respeito à estrutura das polícias no Brasil hoje, né? Cláudio, eu acho que você pontuou muito bem aí quais são os principais pontos mesmo da proposta, são exatamente esses. Né? A gente pode dividir eles em três, eu diria, né? Em três grandes eixos. O primeiro é essa questão da competência da União, né? O que o Lula está fazendo a partir dessa proposta, que o governo está fazendo, é propor um novo pacto federativo na questão da segurança pública. Eu acho que essa é a parte com mais mérito dentro da proposta do governo. Primeiro, porque ela resolve uma discussão assim besta que a gente tinha a partir do artigo 144, porque o artigo 144 da Constituição ela fala que a segurança pública é um dever do Estado, Estado com letra maiúscula. E isso sempre gerou um debate se ali estava se falando do poder estadual ou do Estado de uma forma máxima, ou o poder estatal como um todo, independente de qual ente fosse. Acho que agora, com essa reforma, com essa constitucionalização das competências da União, acho que a gente já pode dizer Estado em letra maiúscula ali quer dizer máquina estatal. O Estado, a máquina pública como um todo, e não só governos estaduais. Parece besta isso, mas, cara, isso passa de um obstáculo muito grande, porque por muito tempo se repetiu isso. A segurança pública é uma competência do governo estadual, então a União lava as mãos, o município lava as mãos. Eu acho que a gente finalmente está superando esse debate, é mais importante do que parece. E superando esse debate, ele traz três pontos importantes para a questão da União. O primeiro é a ideia de que deva haver um plano nacional de segurança pública, apesar da gente já ter tido alguns planos nacionais bem incipientes, foram todos, mas a gente já teve alguns planos nacionais. Se constitucionalizou agora essa ideia de que sim, a União tem que fazer um plano nacional de segurança pública, porque também faz parte da competência dela. Constitucionalizou o Fundo Nacional de Segurança Pública, que já existia, mas sempre que você dá um caráter constitucional, ele ganha uma importância muito grande no ordenamento jurídico, ele ganha um poder, vamos dizer assim, acima de qualquer outra lei, de leis infraconstitucionais. Ele é mais difícil de ser alterado, porque você precisa de uma votação maior para mudar a Constituição do que para mudar uma lei federal. Né? Então, ele constitucionalizou o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é algo que eu acho que pode ser desejável também, e constitucionalizou o SUSP. Aí é uma questão que não basta você constitucionalizar, né? Ele vai ter que ser posto para funcionar finalmente. É uma lei já de 2018, e, assim, ninguém viu, ninguém vê, né? Ninguém sabe o que é exatamente o SUSP. E eu acho que cria-se agora a expectativa de que o SUSP vai ser algo que exista de fato, né? Que possa coordenar trabalhos entre os vários entes federativos, que possa compilar dados e informações que são importantes de serem compiladas, né? Para um país do tamanho do Brasil. Né? E é muito
por conta do tamanho do Brasil que a gente está tendo esse debate, né? É complicado um país desse tamanho. Você fica meio dividido entre a necessidade da segurança pública ser algo bastante local, né? Você combater violência, você combater criminalidade, é uma coisa que varia muito de local para local, então você tem que manter uma certa autonomia dos poderes locais, né? Do município, do governo estadual, mas ao mesmo tempo você não pode ter um sistema que não se comunica entre si. Né? O SUSP vai andar um pouco nessa corda bamba desse pacto federativo, mas ele pode ser importantíssimo e pode prever diretrizes mais gerais que vão ser muito importantes, principalmente para a questão, acho que de respeito aos direitos humanos. Né? Eu acho que é o ponto mais sensível assim, né, do nosso sistema de segurança pública. Eu passei, né, pelos 3 pontos, falei do SUSP, do Fundo Nacional e da superação daquele problema da palavra Estado, né? Que na escola, desculpa te interromper, é que na escola a gente aprende, né, que o E com o maiúsculo é o E de Estado, portanto, não Estado, o Estado onde a gente vive, né? Mas o Estado, o poder, né? Na escola a gente aprende isso, o E minúsculo, aí sim se refere ao Estado, à unidade Isso é federativa. um problema, porque na Constituição os entes federativos também estão com letra maiúscula. Município, Estado, União também estão com letra maiúscula. Você vê como é uma coisa boba, né? Mas olha o tamanho do debate que é gerado, né? Quem vai mandar na polícia? É um governador estadual? É o presidente? Né? Puta debate enorme, né? Que é gerado por causa de uma redação mal feita, né? Mas esse é o ponto, assim, que eu acho que é o mais, assim, onde não precisa haver, o ponto que vai haver bastante discussão, porque os governadores não querem perder essa exclusividade, vamos dizer assim, que eles têm hoje, né? O governo estadual, ele tem um poder muito maior do que o município, do que a União, quando o assunto é segurança pública, hoje. Né? Então é natural que alguns governadores vão chiar um pouquinho, mas esse eu acho que é o ponto que deveria ser mais ponto comum. Assim. Todo mundo quer o SUSP, né? Por exemplo, todo mundo quer ver o SUSP de pé. A esquerda e a direita querem ver o SUSP de pé. Então esse é o ponto que eu tenho mais elogios. Né? Aí a gente pode partir para os outros dois, que aí eu acho que a coisa pega um pouco mais. Não, e eu quero te ouvir, porque essa ideia de uma polícia do Lula, tô falando porque é a expressão que estão usando nas redes sociais, né, de que o Lula estaria querendo ter uma polícia própria, uma ideia, assim, não é nada disso, bom deixar claro aqui, não é nada disso, não existe isso na PEC, mas há, né, por parte principalmente da oposição, o discurso de que o Lula estaria montando uma polícia própria, né, como se ele estivesse criando uma guarda nacional, que não tem nada disso na PEC que foi apresentada. Mas essa ideia de tornar a Polícia Rodoviária Federal uma polícia ostensiva e também essa ampliação das competências da PF. Cláudio, primeiro assim, né? Eu espero que ninguém na esquerda tenha a ingenuidade de pensar que a esquerda construiria agora, nesse momento, uma polícia mais próxima politicamente dela mesma, né? Uma polícia do Lula, por exemplo. A gente está falando da Polícia Federal do Mensalão, da Polícia Federal da Lava Jato não, da Vaza Jato, né? A gente está falando da PRF, que 2 anos atrás estava parando a rodovia para impedir o eleitorado de esquerda de votar, né? Então, né, espero que ninguém na esquerda tenha essa ingenuidade de que só com uma lei a gente conseguiria fazer uma revolução policial assim no país, né? Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dessas ilusões, né? Mas acho que é legal a gente separar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, porque são duas questões diferentes. Posso começar falando, talvez, aqui, então, da questão da Polícia Federal. E o que eu vejo de maior problema, eu estou olhando aqui na tela que eu estou descendo, porque eu estou com a lei, com a PEC aberta aqui, né? O que ela traz de diferente na questão da Polícia Federal são justamente esses 2 pontos, né, que você trouxe, exatamente. A questão de uma atuação maior em crimes ambientais, que até já era uma questão da Polícia Federal, porque está falando aí de áreas que são
de competência da União, né, que são controladas pela União, então a Polícia Federal já tinha atuação nessas questões. E aí eu acho que esse segundo ponto é o ponto que pode trazer alguns problemas, que é a questão porque o que acontece? Ele exemplificou. Estou tentando aqui achar o artigo. Aqui, achei. Ele exemplificou, ele manteve o trecho em que a PEC fala que ela poderia atuar em infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional. Isso já existia. A PF já tinha essa competência. O problema é que ele exemplificou na Constituição. Ele trouxe 2 exemplos, ou seja, nesses exemplos vai se aplicar, que são as infrações cometidas por organizações criminosas e milícias privadas. Isso é muito amplo, cara, para se colocar na Constituição. O que vai definir se um crime está ligado à organização criminosa e à milícia privada? Quem acaba definindo isso primeiro é a primeira polícia que chega. Eu vou falar bem a verdade, é a prática policial que vai definir isso. Quem vai definir se está ligado ou não, se vai ser a competência de quem ou não, se ficar dessa maneira aberta que está assim, quem vai definir é se chega primeiro a Polícia Federal ou se chega primeiro a Polícia Estadual. Vai criar um conflito de competência aí que eu acho um pouco perigoso. Por quê? Porque no Brasil, hoje a gente tem um problema com as polícias civis. No âmbito estadual, não é em todo estado que é igual. Em São Paulo isso é bem acelerado, não é em todo estado que é igual. Mas, no geral, a gente vê um sucateamento muito forte das polícias civis. Elas estão perdendo muito espaço para as próprias polícias militares. A polícia militar hoje, em todo o país, ela tá tendo um inchaço, não é nem de efetivo, a polícia militar não está crescendo o número de policiais militares, ela está crescendo de poder. Ela está começando a fazer investigação, a lei orgânica já regulou lá que ela pode sim fazer trabalho de inteligência policial, né? Tem estados aí, São Paulo permitiu, voltou atrás, Minas Gerais já permite que se faça o termo circunstanciado, né, que seria um mini inquérito, né, para pequenas infrações. Já está tendo esse problema das polícias civis serem deixadas um pouco de lado. Aqui em São Paulo é onde talvez isso é mais patente, polícia civil sendo sucateada, deixada de lado, para a polícia militar crescer e engolir as funções dela. E aí você vê esse projeto talvez pode acabar acelerando esse processo das polícias civis estaduais minguarem ainda mais, porque pode acontecer da Polícia Federal acabar de alguma forma se colocando em casos rotineiros, casos que são rotineiros do trabalho da Polícia Civil Estadual. Não estou aqui fazendo um elogio, viu, ao trabalho das polícias civis estaduais. Hoje, essa semana, eu acho que saiu aí um índice de homicídios que são resolvidos no Brasil. Eu acho que é menos da metade, assim, é um número bem baixo. A gente sabe de todos os problemas que tem. Mas por que eu estou colocando essa questão? E aí é o ponto central que eu vou debater aqui sobre Polícia Federal e sobre Polícia Rodoviária Federal. Polícia Ostensiva Federal, né? Vai virar agora, vai mudar o nome. Que o Brasil, eu acho isso talvez é importante para todo o país um pouco, mas num país do tamanho do Brasil isso se torna algo um pouco mais forte. Você ter um poder, uma instituição coercitiva com muito poder, com poder muito concentrado, acaba sendo um risco para a democracia. Seria importante para o nosso país que a gente conseguisse, de alguma forma, diluir esse poder policial em mais instituições, que a gente pudesse desconcentrar um pouco do poder policial em mais instituições. Hoje o que a gente está vendo é um movimento contrário. A polícia militar tem cada vez mais absorvido poderes policiais, né? Ela faz uma politicagem no município para impedir que a GCM tenha uma função maior, para que ela continue podendo atuar por meio de atividade delegada. Ela vai lá na Polícia Civil, pega a função de termo circunstanciado, começa a fazer trabalho de inteligência policial, que deveria ser uma tarefa só da Polícia Civil.
né, ela está fazendo esse movimento de absorver funções que são de outras polícias, e a gente está partindo hoje para um sistema de segurança pública em que praticamente vai chegar uma hora que vai existir só a Polícia Militar Estadual, né, que é uma instituição que tem lá em cima um ponto de conexão, todas elas, porque todas elas, de algum modo, são subordinadas à Inspetoria Geral da Polícia Militar, que é um órgão do Estado-Maior do Exército, né? Então, tem as polícias militares têm uma unidade entre si, apesar de ainda ter a questão delas serem estadualizadas, elas têm essa unidade via Exército. Os centros de inteligência das polícias militares, as famosas P2, por exemplo, elas são diretamente subordinadas à GPM, ao Sistema de Informação do Exército, desculpa. Né? Então, as polícias militares, sim, têm, vamos dizer assim, o próprio SUSP, né, de alguma forma, mas ali de uma forma um pouco obscura, porque a gente sabe que as Forças Armadas muitas vezes se comportam como um poder um pouco à parte da sociedade civil aqui no Brasil, né? Então, não sei o quanto seria bom se o governo Lula, com essa PEC, com esse inchaço da Polícia Federal, fizesse isso. Além do fato de que a própria Polícia Federal poderia se tornar, no âmbito de polícia judiciária, né? Polícia judiciária é a polícia que faz persecução criminal, ou seja, é a polícia que tem um crime, ela vai lá, reprime aquele crime e ela vai transformar aquele crime num processo judicial. Quem faz isso no Brasil é Polícia Judiciária Federal e Polícia Judiciária Estadual, a Polícia Civil do Estado. Vejo um risco também da Polícia Federal ter uma concentração de poder muito grande, e a gente já viu isso em tempos não muito bons da nossa história, né? Inclusive, essa concentração de poder policial, ela é um expediente que foi usado pelos períodos ditatoriais no Brasil, né? É até curioso que cada um usou uma polícia diferente, né? Na ditadura do Getúlio Vargas, por exemplo, o Getúlio, por motivos de unidade nacional, né, que ele tinha de construir um governo de unidade nacional, ele via nas polícias militares estaduais, que na época eram chamadas de pequenos exércitos estaduais, que atuavam de forma muito descolada da União, atuavam sempre na defesa dos interesses do governador do estado. Ele via uma ameaça nas polícias militares, então, de certa forma, ele tira um pouco de poder político das polícias militares. Só que o que ele faz? Ele dá um superpoder ao chefe de polícia do Distrito Federal, que se torna uma espécie de chefe de polícia do Brasil inteiro. Na época era o Filinto Miller, um nome conhecido, acho que todo historiador do Brasil conhece bem esse nome, um cara assim abjeto, ligado à tortura, que tinha uma ligação com ideais do nazifascismo na época, né? E ele concentrou muito para si esse poder da então Polícia Civil do Brasil naquela época. E aquilo foi o início da polícia política no Brasil. Né? Não é exatamente o início, porque ela começa na República Velha, mas o Getúlio pega o modelo daqui de São Paulo de polícia política e, através da concentração de poder nesse chefe de polícia do Distrito Federal, ele consegue espalhar o DOPS por todo o Brasil. Né? E um segundo momento que a gente vê essa concentração essa concentração de poder policial sendo completamente antidemocrática é na ditadura militar, né? No decreto 667 de 69, quando a ditadura impõe lá por decreto que a polícia ostensiva vai ser uma função exclusiva das polícias militares, ela está extinguindo no país inteiro uma série de guardas civis, municipais ou estaduais, está extinguindo uma série de forças públicas que existiam, unificando elas na figura das novas polícias militares estaduais. Por quê? Porque você vê que concentrar o poder policial é muito importante para governos que queiram, de alguma forma, instituir um tipo de poder mais autoritário. Então, para o Brasil, é sempre um risco. Eu não estou dizendo que o Lula está fazendo isso. E aí, esse é o ponto que eu quero chegar.
de como pode ser um erro, né? E vejo sim aí um risco de, a partir desse aumento de poder, de levar a Polícia Federal para um trabalho cotidiano, para um trabalho policial que é cotidiano e que hoje é afeito às polícias civis estaduais, pode ter esse perigo sim de haver um inchaço político da Polícia Federal, principalmente se a gente continuar nessa toada de que as polícias têm ganhado cada vez mais autonomia no Brasil. É uma coisa que eu sempre repito: instituição coercitiva não tem que ter autonomia, né? Se uma instituição altamente coercitiva, com poder de fogo, com poder armado, tem total autonomia em relação ao governo e à sociedade civil, então o governo não é governo, quem governa é esse poder coercitivo, né? Então eu acho que a gente tem que se atentar assim, para essa questão quando a gente fala da Polícia Federal. Ô, Almir, vou fazer questão até de sublinhar aqui quando você falou da unidade que existe das polícias militares, porque há o entendimento de que são polícias que são subordinadas aos governadores, os governadores são diferentes, então as polícias elas não teriam essa unidade. E é muito bom quando você estabelece, né, que elas continuam e continuarão sendo vinculadas sempre às Forças Armadas, ao Exército Brasileiro, portanto, existe sim uma unidade, independente do governador, né, independente do partido do governador, independente de quem está à frente da Secretaria Estadual de Segurança Pública, porque evidencia que quem é não digo o adversário, mas o que está acontecendo, qual é o fenômeno que está acontecendo. Porque às vezes dá a impressão que o que acontece em São Paulo é localizado em São Paulo, ou o que acontece em Minas é um problema de Minas, ou o que acontece na Bahia seria um problema da Bahia, quando na verdade essa unidade que não existe, e aí não existe mesmo, né, nas polícias civis dos estados, acaba privilegiando mesmo a existência dessas polícias militares, todas elas no guarda-chuva das Forças Armadas. Acho que a gente não pode nunca perder de vista isso, porque, querendo ou não, elas estão também vinculadas, não vou falar que respondem, mas estão vinculadas às Forças Armadas e não deixaram de estar. Eu quero voltar a um ponto que você trouxe aqui no seu comentário, que é essa realidade brasileira de um país continental que muitas vezes se faz necessária a descentralização, né? De, olha, não, preciso atuar aqui no Rio Grande do Sul de uma forma diferente da maneira como se atua lá no Amazonas e por aí vai. O que está colocado, Almir, é que o governo Lula estaria, neste momento, tentando centralizar isso. Então, chamando essa responsabilidade de centralizar. Dá para encontrar o equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que se faz algum grau de descentralização, também ao mesmo tempo centraliza porque precisa dessa articulação. E eu quero trazer um exemplo. Hoje eu estava assistindo a sessão lá da CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e eu particularmente não conhecia esse projeto de lei. Estava rolando uma discussão lá de um projeto de lei que pretende delegar aos estados a possibilidade de discutir nas assembleias legislativas, discutir alguns pontos do Código Penal. Então, nós teríamos aqui no Brasil algo que existe nos Estados Unidos, em que cada estado tem uma pena para determinado crime. E aí, a alegação lá dos deputados, que são a favor desse projeto de lei, é de que se faz necessária a descentralização, porque tem crimes que ocorrem no Rio Grande do Sul com mais frequência do que crimes que ocorrem em São Paulo e por aí vai. Eu quero devolver a você com esse abacaxi. Dá para encontrar um meio termo? É possível? Dá. Eu só vou falar primeiro dessa questão das leis penais. É um assunto que já começa errado, né? Porque é a ideia de que a lei penal é o que vai resolver a questão da criminalidade em algum lugar, né? Se resolvesse, já estaria resolvido, gente. O Brasil tem um dos maiores sistemas carcerários do mundo. A lei no Brasil é dura, assim, viu, gente? Tem gente que acha que não, mas a lei é bem dura, assim, e não é à toa que a gente tem quase 1 milhão de pessoas presas no Brasil, né? É que ela é seletiva. A gente sabe que ela é bem seletiva, mas ela é bastante dura, assim. Né? Eu acho que esses governadores aí, essas bases estaduais que acabam fazendo esse debate, é porque eles têm essa visão de que com uma lei penal eles vão resolver alguma coisa, né? Se resolvesse, já estava resolvido há muito tempo no nosso país. Mas a questão de centralizar e descentralizar, é total possível achar um equilíbrio, porque eu acho que o debate não é se vai centralizar ou se vai descentralizar.
o que a gente vai centralizar e o que a gente vai descentralizar. Né? Esse debate que a gente precisa fazer. Eu acho que o governo Lula está num ímpeto que eu acho legítimo, de falar, pô, vamos centralizar porque a gente precisa tomar um pouco para si esse debate, trazer um pouco para a nossa responsabilidade, não deixar só na mão dos governos estaduais. Ele está certo de pensar assim, mas não é centralizar tudo. O que eu acho que deveria ser centralizado tá ali muito presente no primeiro ponto que eu falei, que é um ponto elogioso, né? Centralizar a questão do Fundo Nacional, do Sistema Único de Segurança Pública, você controlar o fundo, para onde vai esse fundo, que tipo de projeto o Fundo Nacional de Segurança Pública deve alimentar nos estados ou não, né? Você pode, por exemplo, condicionar uma verba, e aí é a briga com os estados, né? Porque você tem que falar um pouco de um novo pacto federativo. Mas você pode condicionar, fazer um Fundo Nacional de Segurança Pública com poder suficiente para condicionar, olha, esse investimento aqui ele vai ser liberado a partir de um projeto de câmeras corporais. Esse investimento aqui vai ser liberado se a Polícia Militar do Estado apresentar um projeto de policiamento comunitário, sabe? Se a Constituição, se o SUSP, se essa reforma vier para trazer esse poder para a União, acho muito salutar. O poder do SUSP implantar diretrizes de ensino policial, por exemplo, seria muito importante. Né? Hoje, o ensino militar, por exemplo, o ensino militar das academias militares não se submete à LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei nacional de educação do país. Eles têm uma certa autonomia em fazer a lei educacional deles. Né? Se a gente, a partir do SUSP, do Fundo Nacional, puder nacionalmente implantar diretrizes, né, de educação, diretrizes de que tipo de programa as polícias devem adotar, aí eu acho salutar. Aí a gente tem que sim ter uma concentração para a gente finalmente ter, talvez pela primeira vez no país, uma política nacional de segurança pública. Isso, nesse campo de diretrizes, de orçamento, acho muito importante. Em questão institucional, não dá. Em questão institucional, você corre um risco democrático muito sério. Você corre o risco de criar um outro exército, vamos dizer assim, uma nova força armada, né? A partir de uma concentração. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que unificassem as polícias militares hoje, elas têm um efetivo que eu acho que é comparável ao do exército. Eu acho que é mais ou menos 400 mil policiais militares no país, e eu acho que são 400 mil militares do Exército, para você ter uma noção de que tipo de força é essa. Né? E veja o problema que o Exército traz para a nossa democracia. Né? Há 2 anos atrás, os caras estavam rezando para pneu lá na frente de coisa do Exército, porque sabia que havia um golpismo dentro dos quartéis. Porque um poder, vou repetir aqui, um poder coercitivo, ele não pode se tornar tão grande e autônomo da forma como está se tornando no nosso país. Isso vale para a polícia, vale para o Ministério Público, vale para o Judiciário. Todos esses poderes que têm uma força coercitiva muito forte, eles têm que ter um controle grande sobre eles e uma participação, eles têm que estar submetidos à sociedade civil. Quanto maior forem essas instituições, mais armadas, mais difícil vai ser fazer essa submissão necessária, uma submissão democrática. Essa submissão democrática necessária para o nosso país vai ficando cada vez mais difícil. A gente está vendo isso com as polícias militares. Eu repito isso sempre. O que a gente viu em 2022, todo mundo chamando aquilo de uma greve de caminhoneiros, aquilo foi uma greve de policiais militares, gente. Aquilo não foi uma greve de caminhoneiros. A polícia podia, se ela tivesse a vontade política, ela podia muito bem ter dispersado vários daqueles bloqueios. Ela não quis, os policiais cruzaram os braços. A gente já viu qual é o poder hoje de uma greve policial
dentro desse sistema que hoje tem um poder policial muito concentrado nas polícias militares estaduais. Por isso, aí eu posso trazer um ponto aqui que seria um ponto de debate, algo que a gente devia colocar como esquerda dentro dessa PEC, fazer esse debate no Congresso, e que eu sei que vai ser polêmico, é muito difícil colocar esse debate, mas eu, pessoalmente, sou bastante favorável a que se criem as polícias municipais no nosso Brasil, no nosso país. Não necessariamente precisa ser obrigatório de cada município, né? Hoje, por exemplo, é facultado justamente para municípios que eu acho que tem mais de 200 mil, eu não sei agora o número direito, né? Mas são poucos municípios dentro do universo de municípios que tem no Brasil, que tem guardas municipais, mas eu acho que seria muito importante, porque a gente precisa diluir um pouco desse poder policial que tem no Brasil. Eu sei que pode parecer muito contraditório, pode parecer um paradoxo, mas mais instituições policiais no Brasil hoje significaria menos Estado policial, porque o Estado policial brasileiro ele se constrói a partir da concentração do poder policial. A gente precisa desconcentrar esse poder, precisa diluir ele um pouco. Então, criar mais instituições, abrir a possibilidade de polícias municipais seria muito interessante. E aí eu acho que, cara, a gente da esquerda não é uma PEC perfeita, tudo bem, mas a gente tem a PEC 51 de 2013, que ficou conhecida como a PEC da desmilitarização, porque de fato o principal ponto dela é a desmilitarização das polícias, mas lá tem um monte de debate que a gente podia estar trazendo nessa nova PEC agora. Tem essa questão de abrir a possibilidade dos municípios fazerem suas próprias polícias, tem a questão do policiamento de ciclo completo, tem a questão da carreira única nas polícias, tem a previsão de que toda ouvidoria deva ser externa, e aí eu acho que a gente devia ir até além e prever que as corregedorias também fossem externas, seria muito importante, porque quem tem poder disciplinar sobre as polícias são as corregedorias. Seria muito importante que nessa PEC a gente trouxesse o MP para ela, falasse, finalmente chamasse o Ministério Público para a função constitucional que ele tem de controle sobre as polícias, porque o Ministério Público hoje é totalmente leniente com a violência policial em todos os estados do Brasil. Tem muita coisa a ser proposta. E eu entendo que eu propor isso aqui seja polêmico. Pô, cara de esquerda, socialista, falando em criar mais polícias, mas eu acho que seria muito saudável para a democracia brasileira se a gente fizesse essa diluição, essa desconcentração do poder policial através de uma municipalização das instituições. Mesmo que a União concentre para si poderes de diretrizes, poderes orçamentários, seria muito importante que no campo institucional, no campo policial, a gente fizesse a desconcentração. Aí eu acho que está a grande falha dessa PEC trazida pelo governo Lula, mas é uma PEC que está em debate, né? E a gente tem que ir para essa luta. Me surpreendeu, Almir, me surpreendeu, confesso aqui, porque é um raciocínio bem particular, assim, bem interessante esse de que a descentralização e principalmente uma espécie de desmembramento, né? Porque com mais polícias, né? Então, no caso, as guardas municipais, é, nós não teríamos esse estado policial, ou melhor, nós iríamos diluir esse poder policial que acaba tá cada vez mais evidente, né? Se a gente pega São Paulo mesmo, é um bom exemplo disso, né? O governador que faz pouco caso da morte de uma criança de 4 anos é o mesmo que hoje falou que bandidos devem ser tratados, né? Os criminosos devem ser tratados como terroristas. E olha que hoje também, eu quero que você comente isso, né? Hoje saiu a notícia de que 8 policiais, né? Como se fosse uma grande surpresa, né? 8 policiais militares de São Paulo foram afastados por terem algum envolvimento na execução daquele delator do primeiro comando da capital que foi morto lá no aeroporto internacional de Guarulhos. Estou falando isso porque no mesmo dia, né? Tudo no mesmo dia, assim, o governador, ele de fato, ele vive no mundo particular dele, né? O governador Tarcísio, ele fala as coisas, ninguém cobra nada dele, então ele fala com muita tranquilidade. Mas é isso, no mesmo dia que ele cobra o endurecimento das penas, cobra que os criminosos do PCC sejam tratados como terroristas,
8 policiais da PM dele, querendo ou não, foram afastados por ter envolvimento, e assim, imagino que sejam aí os buchas de canhão, né? Na verdade, tem mais gente envolvida. Mas eu quero devolver a palavra para você, porque a gente está vendo, e aí você pode comentar, a gente está vendo que essas guardas civis que estão sendo constituídas no meu município, aqui na região metropolitana, e não tem, nós não temos nem 110 mil habitantes. Então já tem uma GCM constituída, GCM que faz blitz, que faz operação, que tem cachorro lá com o canil, que só não tem helicóptero. Esses dias estava uma perseguição aqui, perseguição na rodovia, estava lá o camburão da GCM, parece uma polícia militar, assim, atitude batendo o carro no carro que estava em perseguição. Estou trazendo esse exemplo porque parece, se tivesse ali outros adesivos no carro, era PM, né? Mas enfim, tem todo esse roteiro, todo esse, como que fala, esse currículo que é muito parecido com o da PM, porque eles são treinados nas academias militares. E aí eu Contra a te lei. devolvo, eu te devolvo com isso, porque ao mesmo tempo que é interessante esse raciocínio seu de que mais polícias municipais poderiam diluir esse poder policial que vai se constituindo, vai se consolidando, como que a gente faria isso se os guardas civis metropolitanos ou os municipais estão sendo treinados por esses policiais militares? Aí entra, Cláudio, a questão da outra parte da concentração na União. Uma guarda municipal que faz treinamento com a polícia militar, ela está infringindo o Estatuto Geral das Guardas, que é uma lei federal, que proíbe que eles façam esse tipo de treinamento com a polícia militar expressamente. Essa polícia não merece ter, essa guarda não pode ter acesso a qualquer orçamento vindo do Fundo Nacional de Segurança Pública. Aí a gente entra na questão da importância de ter uma parte da segurança pública centralizada na União, porque ela vai definir isso. Porque hoje o que aconteceu? O Estatuto das Guardas foi construído por muitas figuras da esquerda, inclusive. O Estatuto das Guardas, inclusive, eu diria que é o melhor regulamento policial já escrito na história do Brasil. Eu não estou dizendo que a prática da GCM seja uma maravilha, até o que eu estou dizendo é justamente o contrário. A prática da GCM hoje infringe completamente o que prevê o Estatuto Geral, que prevê lá vários princípios de policiamento comunitário. Olha só, prevê a possibilidade de se construir até um órgão de controle externo, não uma ouvidoria, prevê a ouvidoria externa, mas prevê a possibilidade de um órgão com poder disciplinar externo. Não conheço nenhuma guarda que criou esse poder externo. Mas aí é que entra a importância da questão da União, e aí é por isso que eu digo que a PEC não está. A PEC tem partes boas, né? Essa parte da concentração na União, para que ela possa fazer de fato uma política nacional, isso é importante, de fato, porque não adianta uma política nacional que fica só no papel. E aí você não tem o mecanismo para impor isso para os estados e para os municípios. Mas se essa PEC possibilitar mecanismos práticos, né, mecanismos pragmáticos de fazer um plano nacional ser respeitado nos estados e nos municípios, ela vai ter essa parte boa, né? Como eu disse, se você pode, através de um reajuste aí no Pacto Federativo, condicionar que uma GCM que faça qualquer tipo de treinamento com a Polícia Militar, o que é contrário ao Estatuto das Guardas, você condicionar que ela não pode ter acesso ao Fundo Nacional, você já imprime aí uma política nacional. Você vai fazer com que as guardas evitem fazer esse tipo de treinamento para poder ter acesso ao fundo, porque a gente sabe que elas vão querer ter acesso ao fundo, né? Então, veja como a concentração desse poder de orçamento, poder de estabelecer diretrizes de ensino, né, diretrizes práticas, tudo isso tem uma força federal de mudar a política local. Aí é o equilíbrio que você falou que talvez a gente precisasse buscar. O que tem que concentrar, o que tem que desconcentrar. Infelizmente, eu acho que a PEC não está fazendo esse debate. Porque para fazer esse debate precisa partir desse diagnóstico, né, de que é preciso centralizar algumas coisas, mas ao mesmo tempo
conceder, né, ceder. Eu quero, só para não passar aqui, né, como propagador de fake news e tal, tá aqui, ó, acabei de pesquisar, notícia do dia 7/11, lá em Lucas do Rio Verde. E é notícia da prefeitura, tá? É do site institucional da prefeitura. Polícia Militar montada realiza treinamento de abordagem para GCM de Lucas do Rio Verde. É só um exemplo, né? Fora outros tantos. E também a gente sabe que mesmo que não haja o treinamento formal numa academia da Polícia Militar, no dia a dia eles atuam juntos, né? E isso também, em tese, não deveria. Eu vou contar isso aqui, vou contar isso em público, porque nessa eleição municipal, não na minha cidade necessariamente, mas principalmente na capital, você acompanhou, o Guilherme Boulos tinha uma estratégia, você participou da formatação do programa do Guilherme Boulos, né? Tinha uma estratégia de, a partir da função da Guarda Civil Municipal, que é proteger, fazer a guarda ali dos prédios públicos, dar uma sensação de segurança para todo o bairro a partir de um raio, né, que vocês conseguiram trabalhar lá no projeto do Guilherme Boulos, né, no programa do Guilherme Boulos. Estou falando isso porque é o básico, né? Que é fazer a ronda escolar que a gente conhece, né, há muito tempo. Eu vou falar que na minha cidade não tem ronda escolar. Assim, é protocolar. E isso é muito sério, porque a gente está falando daquilo que seria o básico para a Guarda Civil Municipal, né? E aí, se eles não estão fazendo a ronda escolar, o que eles estão fazendo? Geralmente eles estão dando apoio, suporte a exatamente polícia ostensiva, a polícia militar, enfim, né? Então, há um desvirtuamento aí, Almir, que está muito evidente. E aí, eu gostaria de passar a palavra para você, agradecendo demais a gentileza sua de ter aceitado o convite. Daqui a pouco eu trago até um comentário que chegou aqui no chat, mas eu gostaria de ouvir um pouco sobre a situação em São Paulo, porque está muito claro assim que São Paulo, pelo jeito, deixou de ser um laboratório, já é um experimento mesmo, né? E o que é mais grave é que a gente tem aqui em São Paulo poucas pessoas prestando atenção para essa realidade policial. Eu falo porque eu li um post seu lá no Instagram em que você trouxe várias situações em que a polícia ou que a gestão estadual se viu confrontada e também se viu ali pressionada a tomar as rédeas de alguma forma da polícia, enfim, da violência policial, e as gestões fizeram isso. Você até cita lá que até o Dória teve que tomar alguma medida. Enquanto isso, o Tarcísio e o Capitão Derrite estão muito tranquilos mesmo. De novo, a morte de um garoto do Rian, 4 anos. Bom, vimos as cenas de policiais intimidando familiares, amigos, pessoas próximas da criança no velório da criança. Te devolvo a palavra para que você utilize também o espaço aqui para compartilhar um pouco dessas, não só impressões, mas dessa leitura que você está fazendo, muito particular, que pode, você tem abordado isso, alertado, que pode influenciar no processo eleitoral de 2026? A gente pode passar um pouquinho da uma hora sem problema também, viu, Cláudio? Não tem problema, não. Cara, aqui em São Paulo, eu não consigo ver em outro estado que a Polícia Militar esteja tão estruturada politicamente quanto aqui em São Paulo. Eu acho que a gente já começa por aí, né? Eles hoje teriam. Deixa só eu ligar minha bateria aqui, que eu acho que ela vai acabar. Vai lá, pode ir. Enquanto isso, eu agradeço demais a quem está nos acompanhando. Peço o like sempre, é importante o like no vídeo, a inscrição no canal. E acompanhe o Almir. Lembrando que o Almir é advogado, mestre em Direito, né, pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, autor do livro A História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente, pela editora Autonomia Literária, que eu recomendo fortemente esse livro, viu? Eu comprei, enfim, a gente já conversou, o Almir também já veio aqui algumas vezes para tratar dele, e eu recomendo porque, de fato, assim, é um catado histórico, assim, uma linha cronológica que a gente precisa estudar, essa que é a verdade. Não tem como também querer falar com o policial, com as polícias e não conhecer a sua história, né, um pouco das suas particularidades. E eu recomendo também que vocês sigam lá no Instagram, @AlmirFelite, com 2 T's, tudo junto. À vontade, Almir. Valeu, Cláudio. Como eu vinha falando, eu não consigo enxergar outro estado que hoje tenha uma polícia militar tão organizada politicamente, tão estruturada politicamente, como a gente tem aqui em São Paulo. Se você pegar capital, poder estadual, poder federal,
A PM tem 9 pessoas em posições de poder, em mandatos eletivos, né? A gente tem aqui hoje, eu acho que são 2 vereadores da PM, o vice-prefeito da PM, que deve ganhar uma super secretaria. A notícia de hoje da prefeitura era essa, que ele vai ganhar uma super secretaria. A gente tem, eu acho que, 3 deputados estaduais, 3 deputados federais, um deles, o Derrite, licenciado, veio para São Paulo atuar como secretário, e teria ainda o Major Olímpio como senador se ele não tivesse morrido na época da pandemia, né? E são 10 nomes, contando com o do Major Olímpio. Desses 10 nomes, 7 são da Rota. Não é à toa, 7 são da Rota. 9 dos 10 são oficiais, né? Só um deles é praça, é um sargento que virou vereador aqui, também da Rota. E 7 de 10 são da Rota, do mesmo batalhão, do batalhão mais letal aqui de São Paulo, né? E eu acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Eu acho que isso quer dizer que a gente está diante de um processo político, né? De um projeto político, que vem de uma autonomia policial muito forte, vem sendo acelerado pelo fato de que eles conseguiram colocar um PM como secretário pela primeira vez, como secretário de Segurança Pública, ou seja, não há mais um intermediário civil entre o governador e a polícia, né? Eles têm conquistado essa autonomia. Existe essa situação aqui da Polícia Militar de São Paulo, está engolindo muitas das funções da Polícia Civil, enquanto a Polícia Civil passa por um problema até de efetivo, de déficit de efetivo grande. Tudo isso é parte de um projeto político que acaba sendo mais evidente quando a gente vê um cara desses discursando no Congresso, né? Se torna evidente, se torna sem máscara nenhuma quando a gente vê esse grupo discursando no Congresso. Agora, para além disso, né, qual é o sintoma, né, mais grave que a gente vê? É essa violência policial completamente sem controle. Eu espero que todo mundo entenda que eu não estou fazendo nenhum elogio aqui aos governadores anteriores que eu vou citar. Inclusive, tem, dentro desses nomes que eu vou falar, tem uma figura nojenta, que é a do João Dória. Mas, assim, aqui em São Paulo, a gente já passou por vários surtos de violência policial ao longo das últimas 3 décadas. Pegando as últimas 3 décadas, porque quando começa o governo PSDB, porque antes também a gente teve o Quércia aqui, teve o Fleury, que é simplesmente o cara do massacre do Carandiru. Pegando do PSDB para frente, na época do Covas, estava tendo um surto de violência policial, aí o que estourou foi o caso da favela Naval, os caras estavam esculachando uma comunidade de Diadema, todo dia era esculacho, todo dia esculacho, mataram gente, filmaram a PM matando um trabalhador. O Covas respondeu. O Covas já vinha fazendo algumas mudanças de aumentar o controle civil sobre as polícias, e a partir do caso da favela Naval ele respondeu com algumas medidas para mudar protocolos, né, da Polícia Militar e da Polícia Civil. O Covas do finado PSDB, né, daquele PSDB que não existe mais também, o PSDB que saiu da luta democrática ainda, né, durante a ditadura. Você tem, em 2006, não era o Alckmin, a gente até, na nossa memória, ainda fica que era o Alckmin, o governador, mas ele tinha saído para tentar a candidatura para a presidência. Era o Lembo, que era o vice dele. A gente teve aquele surto de violência que rolou, os crimes de maio, que talvez eu acho que é a maior chacina da história do Brasil, se a gente não considerar algumas outras aí, né, também, de Araguaia, mas está no nível do Araguaia, assim, vamos dizer, que foram os crimes de maio de 2006. Há um consenso de que o governador teve que fazer um acordo para travar aquela violência policial, porque ela tinha saído do controle. Né? 2012,
A gente teve uma outra quebra do consenso ali entre o PCC e a polícia. De novo, teve um aumento de 40% aqui nas mortes por intervenção policial aqui em São Paulo no ano. O José Serra era o governador, ele teve que agir com um novo protocolo, ele mudou o auto de resistência, deixou de existir aqui em São Paulo, trouxe a figura da morte em decorrência de intervenção policial, mudou a forma como se investigava as mortes causadas por policiais, né, alterou competências nesse quesito. A gente pode criticar ou não, mas foi uma medida visando frear a violência policial. João Dória, que assim, né, um nome só de ouvir já dá uma ânsia. João Dória, que foi eleito falando que policial podia levar a pessoa direto para o cemitério. Ele viu a consequência das palavras dele, a PM começou a bater recordes de mortes de novo no governo dele, houve uma pressão da imprensa, ele teve que dar uma resposta com as câmeras corporais. Você vê, de governadores de direita, alguns governadores que, inclusive, incentivaram a violência policial, num momento a pressão foi tão grande para que acabasse a violência policial que eles mesmos tiveram que fazer um meia-culpa e agir. Hoje, o que a gente está vendo é o contrário. Eu não vejo, assim, nada, nenhum movimento vindo do governo Tarcísio ou do secretário Derrite para frear a violência policial. E ao contrário, por exemplo, de 2006, porque em 2006 a grande imprensa apoiou a violência policial, hoje eles talvez se arrependam, mas a grande imprensa apoiou a violência policial em 2006. Hoje, a grande imprensa ela está fazendo uma denúncia quanto a isso. Você vê na Globo, você vê o Grupo Folha, eu acho que principalmente esses dois grupos, eu acho que dentro da grande mídia são o que na questão da segurança pública se colocam de uma maneira um pouquinho mais progressista, né, com todos os problemas que essa palavra tem. Você vê eles fazendo uma pressão quanto a isso, quanto à figura do Derrite ser extremamente violenta, quanto ao governo Tarcísio estar permitindo toda essa violência. E o que a gente vê assim, é uma criança de 4 anos ser morta, e na semana que essa criança é morta, tem viatura do batalhão no enterro dessa criança. Gente, se tem uma viatura ali, é porque o comando mandou ter uma viatura ali. É uma política de governo isso. Não é um acaso. Não é um acaso. Então, assim, a gente está diante de um governo que, dessa vez, você fala truco, ele pede 6, cara, na violência policial. Ele não vem com nenhuma medida falando, pô, vamos rever, vamos tentar fazer alguma coisa que realmente está a mais. Não, eles falam, não, vai continuar acontecendo. E isso já tem o que, mais de um ano. A operação começou como Operação Escudo, depois virou. Não, começou como Operação Verão, depois virou Operação Escudo, né? A Operação Verão já tem mais de um ano que foi a primeira vez que ela aconteceu. Paraisópolis, cara, hoje, se eu não me engano, o batalhão que mais mata pessoas aqui na Grande São Paulo é o batalhão da região de Paraisópolis. Me corrijam aí depois se eu estiver errado. Paraisópolis está há mais de um ano assim com achaque cotidiano, achaque diário, esculacho diário. Cena de você ver PM se engalfinhando no chão com um morador na rua, resultando em morte. Então, a gente está diante hoje de um governo. É isso que eu quero dizer quando eu trago esses outros governadores. Não é um elogio, é que entender que sempre foi ruim não pode cegar a gente para não entender que está piorando. Sempre foi ruim, está ficando muito pior. O governo de São Paulo hoje, o governo Tarcísio, muito por conta do governo Tarcísio ter como grande base política dele a Polícia Militar do Estado de São Paulo, através da figura do Derrite, que hoje é o capitão da rota, que hoje é secretário de segurança, ele dobra a aposta a partir desses casos de violência policial. Então, assim, é até um apelo. Eu entendo a gente, dentro da esquerda, faça a denúncia de que sempre foi ruim,
faça a denúncia de que o problema das polícias é histórico. Aliás, eu escrevi o livro justamente para mostrar como o problema é histórico, mas pode piorar, e está piorando. O governador Tarcísio, a gente sabe que ele tem um projeto político grande, a gente sabe que ele está mirando a 2026, né? Talvez, se ele não tiver chance, ele vai sair de novo para governador aqui, vai manter o dele, mas a gente sabe que ele está mirando 2026, e ele traz com ele essa base política extremamente perigosa para a nossa democracia, que é essa bancada política que se formou da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É o que eu estou chamando de partido da PM paulista. Hoje a gente tem um partido da PM paulista funcionando aqui no Estado. E esse é o risco democrático, que não é só para o nosso Estado. Entendam que a Polícia Militar não é síndrome de paulista, síndrome de paulistano, de falar que aqui é a locomotiva do país, não. Entendam que a Polícia Militar do Estado de São Paulo está num outro nível de organização que talvez outros estados não tenham. E é por isso que ela tem conquistado resultados políticos tão grandes. É por isso que hoje ela é base do governador de estado, base, possivelmente, do futuro candidato da extrema-direita à presidência do país. É muito importante a gente entender esse movimento, porque ele precisa ser freado. A polícia militar, essa onda de matança que a gente está vendo, eu acho que ela está durando mais de um ano, já dá para a gente ter uma noção de que ela não vai parar. A Polícia Militar de São Paulo não vai parar de matar, ela precisa ser parada. Ela precisa que parem ela. Ela precisa que o poder civil, de alguma forma, intervenha. O Ministério Público de São Paulo tem que ser chamado para a responsabilidade. O Ministério Público sumiu. O Ministério Público não pode continuar arquivando inquérito de morte causada por policial. Saiu um estudo aí recente de que eles arquivam, acho que mais da metade dos inquéritos que chegam para eles. A gente está falando do problema de quando chega no júri, que é absolvido, mas o gargalo já vem antes. O Ministério Público tem que investigar esses casos. Não pode continuar arquivando. Não pode continuar aceitando a narrativa em todos esses casos de que há uma legítima defesa. Eles criaram até uma tese absurda, que tem circulado muito hoje no judiciário brasileiro, no geral, de uma legítima defesa por erro. O policial, ele vai atirar num criminoso, ele erra, acerta um inocente, e mesmo assim é aplicada a tese de legítima defesa, porque ele agiu em legítima defesa, porém errou o alvo. Esse tipo de tese absurda que a gente tem visto circular no judiciário brasileiro. Então, algo precisa ser feito para ser parado. Eu gostaria muito que a PEC de segurança pública do governo entrasse um pouquinho mais no debate do controle sobre as atividades policiais. A gente precisa fazer esse debate, porque o grande problema, existe a preocupação de combater o crime organizado, e precisam ser feitas políticas públicas para isso, mas tão importante quanto isso é a gente criar uma política de controle sobre as polícias, porque elas também estão se tornando uma espécie de crime organizado através desse processo de milicianização, através desse processo em que elas conquistam maior autonomia cada dia mais na política brasileira. Então, olhem o movimento de São Paulo, não importa se quem não é daqui, é de outro estado, deem uma olhada no movimento de São Paulo, que está acontecendo, da Polícia Militar de São Paulo, porque é um movimento com potencial nacional. É um movimento muito perigoso para a nossa democracia. Almir, eu quero só pedir a compreensão do nosso público, porque enquanto você falava, eu estava mexendo aqui, porque recebi uma notificação aqui da nossa plataforma que, por algum motivo, o YouTube está com instabilidade e a gente não está conseguindo transmitir para o YouTube. Eu quero só deixar isso aqui registrado, porque esse trecho todo que eventualmente tenha sido cortado lá do YouTube, eu vou subir num vídeo à parte no canal, só para a gente também ter esse encerramento da live, porque eu não sei qual foi o motivo, não sei se é imagino que seja um bug na plataforma, no próprio YouTube, né? Eu tô vendo se tem outras pessoas ao vivo e tal, mas
enfim, pode ter acontecido alguma coisa aí que não acontece geralmente, então só deixar isso registrado. E eu concordo contigo, eu tenho visto principalmente seus posts, né, e poucas pessoas estão prestando atenção nesse movimento. E como isso está muito consolidado, quando você fala de um ano, mostra como esse processo está consolidado. Porque assim, depois da morte do Rian, de 4 anos, o que mais? O que mais será necessário para o governador, de repente, tomar alguma medida? E tem o que você tem exposto nos posts. O governador não vai fazer isso. Então também pode acontecer uma hecatombe aqui no estado de São Paulo, porque não cabe ao governador tomar alguma decisão como outros governadores tomaram, de não, deixa eu tentar tomar as rédeas aqui das polícias, né? Principalmente da polícia militar. E isso é muito grave, né? Porque a gente olha sempre por esse lado, né? De ser uma plataforma política que vai dar sustentação a um eventual projeto do Tarcísio, mas pessoas civis paulistas estão morrendo, né? Como aconteceu com essa criança de 4 anos. Então, claro, essa perspectiva da política é muito importante, mas e a família do Rian, né? Que ficou sem o garoto de 4 anos. E se a gente voltar ao que foi a Operação Escudo, a própria Operação Verão, e não me refiro, claro, a quem é criminoso, me refiro às pessoas que vivem naqueles bairros, naquelas localidades que tiveram que mudar suas rotinas porque a polícia estava trocando tiro, coisa que a gente infelizmente vê acontecer no Rio de Janeiro, né? Que a gente não está acostumado a ver isso aqui em São Paulo, passamos a ver a partir do governo Tarcísio, né? Então tem todos esses aspectos que mexem com a vida da sociedade que deveria, né? Na minha opinião, pelo menos, deveria motivar a sociedade a cobrar um pouco mais também, né? Porque a gente olha para esse cenário em que as pessoas estão ali à mercê e também imersas nesse contexto, e as próprias pessoas pouco pouco tentam mudar essa realidade. Claro, eu não tô talvez exigindo demais, mas eu penso assim, pô, cobrar mais o governador, não sei, porque essa realidade de Santos, por exemplo, da Baixada Santista, já tem aí um ano, né? Então, assim, a sociedade também tá meio que tratando como algo cotidiano, e a violência segue igual ou pior, né? Que é mais grave, porque, querendo ou não, agora a gente tá vendo civis que nada tem a ver com esse contexto de crime organizado, porque uma criança de 4 anos, né? E aí o pior é quando a gente, para terminar, Almir, quando a gente vê esse caso do Aeroporto Internacional de Guarulhos, já tinha visto outros episódios, né, com aqueles milionários que atropelaram, que bateram carro aqui em São Paulo, né, abordagens distintas, enfim. Tanto é que o vice-prefeito de São Paulo eleito, né, pensa dessa forma, né, que tem que ter abordagem distinta em bairro periférico, em bairro nobre, mas o que a gente viu agora no Aeroporto Internacional, à luz do dia, um cara ser executado, um delator do PCC, e aí hoje 8 policiais são afastados. Assim, não é um número desprezível, ainda que eu imagine que tenha mais pessoas envolvidas, mas assim, oito já não é um número desprezível. E assim, afastado porque estavam envolvidos exatamente na execução de alguém que delatou lavagem de dinheiro e crimes do PCC. Esse é o estado de São Paulo governado pelo Tarcísio. E aí ele sinceramente lava as mãos, fecha os olhos e vida que segue. E não só ele, já que o Derrite tem tanto poder assim, o próprio Derrite. Isso não é uma mácula para a Secretaria de Segurança Pública? Não deveria ser uma mácula para a própria Polícia Militar? 8 policiais afastados de uma vez só, envolvidos numa execução à luz do dia no Aeroporto Nacional de Guarulhos? Que não é pouca coisa, convenhamos, né? E esse caso do PCC, Cláudio, eu acho até que vale também uma crítica aqui à imprensa, né? Porque de bate-pronto, logo se cravou, o PCC fez um atentado no aeroporto. Eu acho que a mídia está reproduzindo muito fácil, assim, muito de forma crítica, qualquer coisa que seja relacionada ao PCC. Pô, existem outros criminosos no Brasil também, além do PCC. Você não pode cravar dessa maneira, assim, a gente acaba tampando o olho para outros problemas que possam existir, né? Nesse caso, até fazer justiça aqui à Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo é que teve que corrigir a imprensa e falar, gente, calma lá que a gente está em várias linhas de investigação
e esse cara que foi morto delatou, inclusive, vários policiais. Então, ninguém aqui está cravando que foi o PCC que matou. O delegado teve que falar isso para a imprensa, porque a imprensa colocou o carro na frente dos bois, né, para falar do assunto. Né? E aí isso até remete um pouco à questão das eleições, né, quando o Tarcísio simplesmente jogou no ar que tinha um salve do PCC indicando voto nas eleições, e a imprensa também reproduziu aquilo de uma forma completamente acrítica. Antes disso, lá no começo das eleições, o chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar soltou uma frase assim, sem dados, sem estatísticas, sem nome, sem município, sem partido, sem nada. Ele só falou que o esquema que o PCC tinha nas eleições era muito maior do que eles imaginavam. Soltou uma frase assim, sem nenhuma informação, e aquilo foi capa de UOL, foi capa de G1. Né? Então a imprensa, assim, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de cuidado também na hora de tratar do assunto, porque a gente acaba simplificando demais a questão da segurança pública, que é muito complexa. Né? E aí, até um ponto, Cláudio, que eu acho importante trazer para a PEC, a PEC, de forma correta, ela está falando, pô, o crime hoje tem uma coisa assim transnacional até, né? Internacional. Então precisa da União estar presente, né? Porque o crime é interestadual, tudo mais, o crime organizado se espalha pelo país inteiro. Mas não vamos esquecer, gente, existe o crime local também que assusta as pessoas. Existe o ladrão da esquina, existe o agressor da violência doméstica. A gente não pode perder de vista que a violência, existem vários tipos de violência. Né? E eu acho que essa PEC está botando só em foco uma delas, que é a do crime organizado. Ela está com essa preocupação do crime organizado. Ótimo, a gente tem que ter, mas não vai resolver a violência do Brasil, porque nem toda a violência no Brasil é organizada. O cara que dá pedrada aqui em carro, na luz, para roubar celular, ele não é do PCC, ele não é de crime organizado. O que a gente vai oferecer para acabar com esse tipo de crime? Eu não acho que a PEC está oferecendo isso, entendeu? É importante a gente colocar esse debate de que no Brasil não é só crime organizado que existe. Aliás, o que mais existe, talvez, é o crime desorganizado, é crime de oportunidade, é violência dentro do lar, violência de gênero, violência contra a criança, né, que não é o PCC que está fazendo, não é o Comando Vermelho que está fazendo, são indivíduos isolados, né, o crime de oportunidade do roubo na esquina. E aí? A gente tem que ter uma resposta para isso, porque isso assusta. É isso que assusta o povo brasileiro. O que assusta o povo brasileiro é, porra, mano, eu vou pegar um busão agora pro trabalho, tá escuro, e eu tô com medo de andar até o ponto de ônibus e esperar o ônibus. E aí? Isso não é uma questão de combate ao crime organizado, é uma questão de combate ao crime local. E aí até trago de novo a importância da municipalização. Porque seria importante você ter o município sabendo, tendo mais essa informação do local, sendo mais conectado ao local, poder também ter uma política de combate a esse crime que é local. Né? Então a gente não pode. A gente tem que oferecer uma resposta para a questão do crime organizado, mas a gente também tem que pensar nesse outro tipo de violência. Tem muito tipo de violência no país. Não tem só uma solução, tem várias soluções. E o maior problema é se de repente focar só no crime organizado, esquecendo todo o resto, e esses crimes locais são muito mais tangíveis para todos nós, né? Porque somos as vítimas desses crimes. Claro, o crime organizado também, né, acaba no encadeamento, chegando nesses crimes locais, só que esse crime local do roubo, do furto de celular, da pedrada no vidro de veículo e por aí vai, é muito mais tangível, né? Então, também assina embaixo o que você está falando, porque eu acho que talvez, né, nesse afã de dar alguma resposta à opinião pública, esse foco no crime organizado, só no crime organizado, só nas organizações criminosas, enfim, né, PCC, Comando Vermelho e por aí vai, deixa de lado toda essa abrangência que tem, né, o tema de segurança pública
e o que a própria sociedade está demandando, né? Porque a sociedade hoje demanda exatamente isso que você acabou de falar, né? Que alguém resolva o furto de celular, que alguém dê mais segurança a ele no ponto de ônibus, que alguém dê mais segurança a ele nos deslocamentos. Talvez operações em aeroportos, portos, para evitar o crime organizado, as pessoas nem percebam tanto, assim, falam, poxa vida, qual é a relevância, qual é a importância disso? Não que não tenha, mas só estou falando É porque... importantíssimo, né? Mas É, não resolve todo o problema, com certeza não resolve. é. Almir Felite, agradeço demais mesmo, demais a você pela gentileza, advogado, mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, autor do livro A História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente, pela editora Autonomia Literária. Almir Felite, tudo junto com 2 T's lá no Instagram. Muito obrigado, Almir, valeu mesmo, viu, cara? Valeu pela Valeu gentileza, todo mundo aí, foi muito gente. bom ter Obrigadão. conversado com você. A gente vai encerrar juntos. Muito obrigado, Almir. Valeu, viu, Almir? Muito obrigado. Desculpa se eu acabei atropelando tua fala, quer se despedir? Não, Fica à vontade, viu? imagina, eu só agradeço aí pelo convite, estamos abertos aí sempre que quiser fazer essa conversa sobre esse tema e agradeço todo mundo que assistiu a gente aí. É, não, e a gente vai chamar você para tratar de outros assuntos também, enfim, falar sobre a conjuntura, enfim, o que que você está achando. Porque eu recomendo o Instagram, porque o Instagram do Almir tem posts muito bons, né, sobre esquerda, sobre trabalho de base, claro, sobre o objeto de pesquisa dele, que é a segurança pública, né, agradeço a ele pelos esclarecimentos. A gente vai encerrar junto, só quero, antes, agradecer ao Job, que passou por aqui, é, se você quiser responder, depois eu vou subir esse vídeo lá no canal, né? Infelizmente a gente teve que encerrar a transmissão ao vivo para poder garantir aqui a continuidade do programa. Será que um dos problemas da polícia não é da doutrina adotada pelas polícias? A Guarda Civil paulistana é super violenta, escreveu ele aqui. Um dos problemas, com certeza, sim, o ensino, né? Eu critico um pouco os planos nacionais que a gente teve, porque eles só focaram na questão do ensino, né? E no fim nem isso conseguiram implantar direito, porque esbarrou muito no Pacto Federativo e na própria falta de absorção pelas polícias, né? De políticas civis, vamos dizer assim. Mas sim, com certeza, o treinamento, a doutrina, o ensinamento a base ideológica, né, vamos dizer assim, das polícias é super importante, e aí é que entra a discussão que a gente estava falando nesse ponto, é importante sim a gente ter algo concentrado, algo nacional, ter uma diretriz nacional de ensino policial seria importantíssimo, né? E você faz isso a partir de um controle do Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Quem respeita as diretrizes tem acesso ao fundo, quem não respeita não tem acesso ao fundo. Acho que é uma forma da União conseguir ter um pouco do controle aonde ela tem que ter controle. E aqui, por fim, o Diego Marcelino. Como resolver o problema da segurança pública sem combater os empresários, juízes, desembargadores, políticos e pessoal do Exército que estão envolvidos com o crime? Diego, aí é justamente a questão que eu vinha falando de controle, né? E o controle popular, controle da sociedade civil, pô, a gente fala da polícia porque é o mais óbvio, né? É a força que anda com arma na rua, né? Mas, cara, o controle sobre o judiciário é importantíssimo, o controle sobre o Ministério Público é importantíssimo. Você tem, é até curioso, olha só, as polícias pelo menos têm ouvidoria externa. A maior parte das polícias tem ouvidoria externa. Judiciário, eu não conheço. Eu acho que tem 1 ou 2 estados que tem judiciário tem ouvidoria externa. A maior parte tem ouvidoria interna, pelo menos até um pouco tempo atrás era assim. Né? Aí você vai para Conselho Nacional do Ministério Público, que entre várias funções tem a função de corregedoria. Dos 15 membros, a maioria sempre é obrigatoriamente de promotores. Conselho Nacional de Justiça, dos 15 membros, a maioria, por lei, sempre é de juízes, de membros do Poder Judiciário. Então, os órgãos de controle, hoje, que a gente tem sobre essas instituições coercitivas no Brasil, eles não são órgãos de controle de fato, porque eles são ocupados por comparsas, né, por parceiros ali de profissão, por colegas de toga, por colegas de farda. Controle efetivo é controle externo.
sobre uma instituição coercitiva, uma instituição que tem poder de coerção sobre a sociedade civil, você precisa criar um contrário, um poder de coerção da sociedade civil dentro desse poder coercitivo, né? Fazer esse equilíbrio, equilibrar essa balança. E aí é poder disciplinar. Poder disciplinar. Não adianta só ter poder de fiscalização. Aí a gente cai no modelo que a gente tem, por exemplo, das ouvidorias de polícia em São Paulo. A ouvidoria ela é externa, é ocupada pela sociedade civil, é ocupada por gente competente. Vocês viram aí o Claudinho agora nessa ocorrência de Santos, é ocupada por gente que está do lado do povo, mas a ouvidoria não tem poder disciplinar. A ouvidoria não pode dar uma pena, uma sanção administrativa num policial, ela não tem esse poder. Quem tem é a corregedoria. Né? Então, por isso que eu falo, a gente fazer um debate de corregedoria externa, cara, eu entendo, eu comecei minha vida acadêmica fazendo artigos sobre desmilitarização, é o que eu defendo, mas assim, não está dando para fazer o debate da desmilitarização, dá para a gente fazer outros, não é porque não está dando para fazer um maior que a gente vai deixar de fazer outros menores. Pô, a gente conseguir fazer um debate sobre corregedoria externa seria muito bom para a situação que a gente está vivendo agora. Se poder colocar um membro da sociedade civil, às vezes de um movimento social, para ocupar posições na corregedoria de polícia, tenho certeza que essa história toda na Baixada Santista estaria sendo muito diferente. Né? Então, essa pauta aí do controle sobre todos esses órgãos que têm uma natureza de coerção, né, de conseguir impor à sociedade civil alguma coisa, porque foram para isso que esses órgãos nasceram, a gente tem que ter uma política de controle diferente sobre eles. Né? A gente não está lidando com uma escola, com um hospital. A gente está lidando com gente que assina a sentença judicial, a gente está lidando com gente que segura em arma. É um poder público um pouquinho diferente. Né? Com certeza, é bem diferente. E você falando antes sobre o Ministério Público, né? Quem tem poder disciplinar hoje que o Ministério Público não utiliza, né? Porque tal. E eu até vejo assim o tamanho do poder policial hoje, né? Na frente do Ministério Público, o Ministério Público olha para cima, né? Fala, pô, é gigante esse poder policial. Eu até questiono assim se não desrespeitam mesmo o Ministério Público, não desrespeitam os quadros do Ministério Público, a própria polícia, pelo tamanho que tomou e essa dimensão, é totalmente fora do controle isso, né? É impressionante como isso vai passando assim batido, né? Agradeço demais ao Almir, agradeço muito a ele mesmo pela gentileza. O canal está à disposição, Almir, para a gente, inclusive, de repente, pautar um programa trazendo esse assunto da corregedoria externa, porque você falou isso agora. Imagina só, claro, a desmilitarização é o sonho de consumo, vou colocar nesses termos, mas se de repente consegue emplacar uma corregedoria externa, meu, perto do que nós temos hoje, considerando o que a gente tem hoje, seria quase da mesma relevância que a desmilitarização, pensando perto do que a gente tem hoje, em que não se aceita nenhum tipo de controle, e muito menos corregedoria, né, em que estamos falando aí de punição a policiais, né, em última instância. Agradeço ao Almir, agradeço demais a todos que acompanharam. Vou reforçar o convite para que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, apoie o projeto da Prática Política aqui no YouTube. Forte abraço. E claro, se você curte podcast, acompanha a nossa versão podcast completinha lá no Spotify, procure por Da Prática Política. Forte abraço, muita saúde. Até a próxima, gente. Valeu, Almir. Tchau.